Olá, amigos. Meu nome é Jaime Barreiros Neto. É um grande prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um grande evento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, realizado pela Assessoria de Comunicação, a Mídia e as Eleições 2020. Um evento que já se tornou tradicional. Em todas as eleições, nós realizamos esse grande evento para conversar principalmente com você, profissional da imprensa, sobre as principais questões que envolvem o processo eleitoral e a cobertura desse grande desafio que é a realização de uma eleição. Esse ano, estamos vivendo uma situação peculiar. Em virtude da pandemia, estamos todos em isolamento nas suas casas. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, entretanto, vem trabalhando sério e duro para garantir a realização das eleições no próximo dia 4 de outubro. É verdade que existem questões que fogem ao nosso controle, mas tudo aquilo que está ao alcance da Justiça Eleitoral está sendo realizado. Já tivemos alguns grandes desafios. No dia 4 de abril, por exemplo, se encerrou o prazo para aqueles que pretendem se candidatar, se filiarem a partidos políticos ou mudarem o seu domicílio eleitoral. Os procedimentos necessários foram viabilizados online, pela internet. Em 6 de maio, entretanto, um desafio ainda maior surgiu. O último dia para o prazo do alistamento eleitoral. O último dia para o eleitor tirar o seu primeiro título, fazer a sua transferência de domicílio eleitoral, a revisão do seu título, principalmente aqueles eleitores que precisam votar em sessões especiais. E esse procedimento sempre foi feito presencialmente, inclusive com a biometria. Diante da situação, a necessidade da biometria foi suspensa e foi viabilizado o Título NET, um programa de computador, um aplicativo que permitiu que os eleitores pudessem fazer o alistamento, a transferência, a revisão do título à distância, de forma online. Tivemos um grande atendimento de eleitores. Mais de 70 mil eleitores só na Bahia foram atendidos através do Título NET, demonstrando aí como a Justiça Eleitoral está buscando superar esses desafios. É evidente que a data de 4 de outubro é prevista na Constituição como sendo a data da eleição, será sempre no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e no último domingo, o segundo turno. Mas a pergunta que todo mundo faz é: teremos a eleição em outubro? Ficará para 2022, em virtude da pandemia? A Justiça Eleitoral terá condições de garantir ao eleitor que ele possa votar? Como eu disse, a Justiça Eleitoral está fazendo tudo o que está ao seu alcance e vem fazendo com muito êxito. Porém, evidentemente, se chegarmos em outubro e não houver ainda condições sanitárias para a realização das eleições, elas terão que ser adiadas. Mas serão adiadas para o primeiro momento necessário e possível para que possamos votar com tranquilidade. Essa é a mensagem que a Justiça Eleitoral está trazendo. Se a eleição não for em outubro, será em dezembro, ou, no máximo, no primeiro semestre de 2021. Claro que várias implicações ocorrerão no eventual adiamento. Por exemplo, possibilidade ou não de prorrogação de mandatos pelo tempo necessário a que se faça a eleição. Esse será um grande debate, que foge, entretanto, um pouco da própria competência da Justiça Eleitoral. E isso é muito importante a gente saber. A Justiça Eleitoral é a aplicadora do direito eleitoral. A Justiça Eleitoral age quando é provocada. É verdade que o chamado poder de polícia é um poder administrativo. Em relação, por exemplo, à propaganda irregular, o juiz eleitoral tem o poder de mandar retirar uma propaganda sem ser provocado. Mas, judicialmente, a Justiça Eleitoral só age quando é provocada, aplicando a lei que é produzida pelo Poder Legislativo. A própria data da eleição é definida em lei, ou melhor, na própria Constituição. Não é a Justiça Eleitoral que define.
Então, a Justiça Eleitoral se submete às leis vigentes no país. Isso é muito importante a gente destacar nessa nossa fala inicial, né? Cabe à Justiça Eleitoral, então, realizar toda a organização do pleito, a parte administrativa, garantir a segurança da votação, e isso tem sido garantido com muito sucesso há mais de 20 anos com a urna eletrônica. E aí vale destacar, a urna eletrônica é segura? Sem dúvida que é. A urna eletrônica, além de ter garantido uma celeridade muito grande na apuração dos resultados, ela garantiu também uma normalidade do voto, evitou, desde a sua implantação na década de 90, a fraude eleitoral que acontecia tanto na urna de lona e na cédula de papel. Por que isso aconteceu? Porque o escrutinador, aquele que faz a apuração da eleição, já não tem mais a possibilidade de alterar o resultado na caneta, manipulando o mapa de votação, rasurando votos, preenchendo cédulas em branco, nada disso. Hoje tudo é realizado eletronicamente, mas você pode questionar. Se um hacker consegue invadir os computadores do Pentágono nos Estados Unidos, por que não invadiriam a urna eletrônica? É simples a resposta. A urna é ligada só na tomada. Todo o processo de votação e de apuração das eleições é realizado sem que a urna esteja em rede. A urna é cheia de lacres. Se alguma alteração mecânica fosse feita, o lacre teria que ser rompido. A fraude ficaria evidenciada. Um ataque virtual, um ataque por rede, não é possível porque a urna não está na internet nem na intranet. E aí vale destacar, desde o primeiro voto até o último, e também durante o processo de apuração, a urna não está em rede. A votação começa com a zerésima, um documento que comprova que na urna não tem nenhum voto. A partir das 8 da manhã começa a votação, que vai até às 17 horas. Chegando às 17 horas, a votação é encerrada. O mesário digita um código, finaliza o processo de votação e a urna, então, estabelece um comando. Faz uma pergunta, que é a seguinte: deseja imprimir o BU, o boletim de urna? O que é o boletim de urna? O boletim de urna é o documento expedido pela urna que comprova o resultado imediato da votação naquela urna. Então, uma grande dúvida que muita gente não sabe: quem apura as eleições? Quem apura a eleição é o mesário, imediatamente. E esse documento BU é um documento público. Partidos políticos, candidatos, Ministério Público e o eleitor têm acesso a esse documento. Várias cópias são distribuídas aos representantes dos partidos. Uma cópia é levada para o cartório eleitoral, outra é disponibilizada na porta do local de votação, justamente para se garantir a transparência do processo. O que a Justiça Eleitoral faz depois é apenas totalizar, somar. Nesse momento, é verdade, usa-se a rede. E aí alguém pode questionar: então é a hora de roubar, de fraudar a eleição? De forma alguma, porque o resultado já foi apurado. Se por acaso houver alguma alteração do resultado na totalização, vai ficar evidenciada a disparidade entre o BU e o resultado divulgado. E prevalece, nesse caso, o quê? O boletim de urna, o BU. Então, a urna eletrônica foi um grande avanço. Mas ainda havia uma válvula para fraude: o eleitor votar no lugar do outro. E foi por isso que a Justiça Eleitoral fez a biometria. Na Bahia, alcançamos um grande resultado. A biometria foi realizada por mais de 90% do eleitorado baiano. Podemos dizer que a eleição de 2020 será biometrizada em todo o estado. É verdade que, em virtude da pandemia, 800 mil eleitores que não fizeram a biometria depois das eleições de 2018, nessas convocações que nós tivemos, serão autorizados a votar. O TSE assim decidiu. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora, usará a biometria, garantindo-se assim, mais ainda, a segurança do pleito. Vários prazos
são observados no calendário eleitoral. E esses prazos são estabelecidos em lei. Não é a Justiça Eleitoral que altera esses prazos. Essa também é uma informação importante. Então, nós já tivemos o prazo para a filiação partidária, 4 de abril. Tivemos o prazo encerrado já para o alistamento eleitoral, dia 6 de maio. Teremos o momento para o treinamento dos mesários, em julho, que será feito também à distância, provavelmente, em virtude da pandemia. Teremos o momento das convenções partidárias para a escolha de candidatos entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, com o pedido de registro de candidatura sendo formulado até o dia 15 de agosto, às 19 horas, conforme o calendário eleitoral. E teremos, finalmente, o início da propaganda eleitoral no dia 16 de agosto. E aí vocês podem estar questionando. A propaganda já não começou? Parece que sim. Na verdade, parece que ela nunca acabou. Mas existe o prazo legal do dia 16 de agosto, quando, efetivamente, o candidato, já com seu pedido de registro de candidatura formulado, poderá começar a pedir voto, poderá começar a fazer campanha. Mas, antes disso, existe algo chamado liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que permite, de acordo com o artigo 36A da Lei das Eleições, que pretensos candidatos, desde esse momento, já possam dar entrevistas, já possam falar como candidatos, já possam participar até mesmo de debates. Então, você, jornalista, já pode entrevistar, já pode fazer debates com os futuros candidatos. O que esses candidatos não podem fazer é pedir voto. Mas a cobertura jornalística dessa pré-campanha é possível. Assim como também é possível ao candidato, dentro dos limites da pandemia, já se reunir com o seu eleitorado, fazer propostas de programas, montar a sua campanha nesse momento pré-eleitoral. Autorizado, entretanto, autorizada a campanha a partir de 16 de agosto. A arrecadação de recursos também a partir do dia 16 de agosto, quando começa de fato a campanha eleitoral. Mas uma novidade existe desde as últimas eleições, na verdade, desde as eleições de 2016. A vaquinha virtual. Desde o dia 15 de maio, os candidatos, utilizando plataformas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, já podem começar a arrecadar recursos em vaquinhas virtuais. Se a candidatura for confirmada, esse recurso poderá ser utilizado na campanha. Caso o candidato não tenha a sua candidatura confirmada, esse dinheiro deverá ser devolvido aos eleitores. Falando em dinheiro, é importante lembrar mais uma vez, pessoas jurídicas, empresas principalmente, não podem fazer doações a campanhas eleitorais. Somente pessoas naturais, pessoas físicas como nós, e também partidos políticos podem fazer doações aos seus filiados. Além disso, o Estado, a União, melhor dizendo, faz também as suas transferências de recursos para as campanhas eleitorais, através do fundo partidário, que é um recurso permanente anual que os partidos recebem, mas principalmente através do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Um valor com destinação exclusiva para as campanhas eleitorais previsto hoje em lei, desde a reforma eleitoral de 2017. Esse dinheiro é muito importante para as campanhas eleitorais, porque hoje, como eu disse, os candidatos não podem mais arrecadar dinheiro de doações de pessoas jurídicas. E essa foi a saída que o Congresso Nacional trouxe para garantir o financiamento, o custeio das campanhas eleitorais. Todos esses recursos têm que ser feita a prestação de contas em relação a eles. A Justiça Eleitoral está muito atenta. Existem vários mecanismos hoje, convênios da Justiça Eleitoral com a Receita Federal, com órgãos de inteligência, para rastrear esse dinheiro, evitando-se assim o quê? A corrupção eleitoral, que ainda é um grande problema do nosso país, mas que a Justiça Eleitoral tem trabalhado para tentar combater cada vez mais. O grande desafio da Justiça Eleitoral
é garantir a legitimidade do sufrágio popular. O que é que significa isso? Garantir que o eleitor tenha total liberdade, total autonomia para, diante da urna, votar livremente, sem qualquer tipo de pressão. Por isso que o abuso do poder nas eleições é o grande tema do direito eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral, provocada pelo Ministério Público, por partido político, por candidato ou por coligação, apurar a ocorrência de abuso de poder político, do mau uso da máquina administrativa, do abuso do poder econômico e do abuso dos meios de comunicação social, atentando também para novas formas de abuso de poder, que já vem encontrando respaldo em decisões judiciais, como o abuso do poder religioso, por exemplo. Claro que há de se observar que o uso do poder é algo natural. Nós somos animais políticos. O que não pode é o uso fora da lei, o uso desmedido, aquele uso que retira do eleitor completamente a sua capacidade de decidir. E aí entra a questão das fake news, um grande desafio. A Justiça Eleitoral tem esse grande desafio: apurar, dentro das suas possibilidades, as mentiras que acontecem dentro do processo, punir os responsáveis. Mas a Justiça Eleitoral sozinha não pode combater fake news. A Justiça Eleitoral, dentro desse sistema complexo da desinformação, é apenas uma peça. Você da imprensa que está me assistindo é muito importante nesse processo, buscando apurar a verdade, buscando não disseminar a mentira, desmascarando aqueles que usam da mentira para ganhar votos. Todos os atores sociais, o eleitor, a imprensa, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, são importantes nesse processo para acabar com a desinformação e garantir, assim, a legitimidade da nossa democracia. A democracia é o maior valor que nós temos. Somente com a democracia temos a capacidade de ter a definição sobre a nossa vida. É claro que democracia não é cada um fazendo o que quer, mas cada um tendo a possibilidade de expressar sua vontade, sua opinião, de ser respeitado, de buscar convencer o outro na arena democrática. Esse é o grande objetivo da democracia, que não se resume ao processo eleitoral, mas tem nas eleições o seu ápice, o seu grande momento. Convoco, então, todos vocês a pensarem o processo eleitoral junto com a Justiça Eleitoral, junto com a sociedade, buscando combater todas as irregularidades. A imprensa tem um papel muito grande de divulgar, de fazer com que o eleitor tenha informação, uma informação precisa, clara, para que ele possa formar a sua convicção e assim possamos ter uma grande democracia, onde prevaleça a liberdade. O evento Mídia e as Eleições, uma tradição do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, tem esse intuito. Esse é o nosso início, o início desse evento. Mas no dia 26 de maio, o nosso presidente, desembargador Jataí Fonseca Júnior, irá fazer uma live para o jornal Grande Bahia, falando mais sobre esse evento. Também o nosso secretário de eleições, Maurício Amaral, irá contribuir com uma live também discutindo questões técnicas da organização das eleições. O objetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia é levar para você, formador de opinião, membro da imprensa, informações importantes, estando sempre à disposição para esclarecer dúvidas e para construir, em conjunto, uma democracia cada vez mais eficaz, efetiva, onde prevaleça a verdade, a boa informação, a partir da qual o eleitor, portanto, possa decidir com tranquilidade, com autonomia, sem qualquer tipo de pressão, o seu voto, garantindo assim, além da normalidade eleitoral, que a urna eletrônica já vem garantindo, a legitimidade do poder de sufrágio popular. Então, eu agradeço muito a você que está acompanhando esse evento Mídia e as Eleições. Estaremos juntos e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia fará o possível sempre para que a democracia seja sempre valorizada como nosso bem maior. Um forte abraço
e continue ligado no nosso evento A Mídia e as Eleições.